Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Grupo Abrap. Eu sou a Natália Leite e hoje temos convidados super especiais para discutir sobre a temática autorregulação sob a ótica dos investimentos. Estamos aqui com especialistas e referências no tema. Luiz Ricardo Martins, presidente do Conselho de Autorregulação, Guilherme Leão, presidente do ICSS, José Hauen, presidente da CMA, Rogério Tatulli, superintendente da Prev Erickson, e Peterson Gonçalves, chefe do Escritório Regional de São Paulo da Previc, a quem muito agradecemos a disponibilidade e presença. Antes de iniciarmos, eu gostaria apenas de registrar aos participantes que este webinar vale pontos para o Programa de Educação Continuada do ICSS e que as perguntas aos palestrantes podem ser realizadas através do ícone QIA, localizado na barra inferior do sistema. Pedimos que se identifiquem com nome e instituição. Estamos com 350 inscritos no webinar e a participação de todos vocês até o final é muito importante para tornar essa troca ainda mais proveitosa. Destaco que, além das importantes reflexões sobre os benefícios da autorregulação para a operação e credibilidade das entidades, este webinar inicia a audiência pública do novo Código de Autorregulação em Governança de Investimentos. E para iniciarmos, então, eu passo a palavra ao Luiz Ricardo para abertura e compartilhamento sobre a importância do projeto, também frente às oportunidades de fomento do nosso sistema. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, é bom saber que todos estejam bem em casa. Eu acho que nesse momento delicado, a primeira palavra é cumprimentar a todos, né? Eu acho que as nossas entidades realmente, se me permitem, deram um show. Eu acho que o amadurecimento do sistema, o momento em que o sistema suportou aquele primeiro impacto da pandemia, foi algo digno de louvor. Isso porque o sistema já vinha adiantando uma série de coisas aí que a gente vinha discutindo em termos de disrupção, de novas relações de trabalho, de um novo participante, de um novo mundo da Previdência Complementar. Então, eu abriria aqui a todos os senhores realmente agradecendo tudo que foi feito, tudo que está sendo feito e parabenizando pela proatividade, pela flexibilidade, pela busca em desonerar as patrocinadoras, os instituidores, os participantes em especial. Enfim, é um sistema maduro, um sistema profissional. Eu acho que isso que é importante. E nessa esteira é um pouco aqui do que a gente está fazendo, falando de autorregulação. Queria saudar o Guilherme, presidente do nosso instituto, do ICSS. Trabalho brilhante, a gente já certificou mais de 8 mil pessoas, gente. A solidez, o profissionalismo, né? Isso faz parte do amadurecimento do aperfeiçoamento do sistema. Acabou de ser publicada a IN 29, né? Acho que o Guilherme vai poder discorrer um pouco disso, mantendo o nível profissional, o alto nível, né, que o nosso segmento vem investindo muito, nessa nossa Uniabrap, capacitando cotidianamente, aí, se reinventando também nesse processo, e o ICSS também na mesma linha, na mesma esteira, dentro desse processo de capacitar e certificar. Queria cumprimentar o Tatulli também, agradecer, inclusive, o Tatulli está trabalhando com a gente, aí, acompanhando as questões que estão sendo tratadas no IMK. Obrigado, Tatu, doutor Devanir, meu grande sempre mestre. Peterson, participação da Previc, fundamental. A Peterson, acho que nesse processo de evolução do segmento, de aperfeiçoamento da governança, a colaboração da Previc e sua, em especial. Você é um estudioso de governança, dentro da sua liderança, do seu conhecimento, que recebo aqui meus sinceros agradecimentos. A Previc, desde o início desse projeto, se engajou, você, desde o início, e agora, nessa atualização do código, ainda mais, né? Proatividade e participação, então fica aí também meus agradecimentos. E o Raul, que vem coordenando esse projeto já há muito. Lembro bem, lá em 2012, 2014, lá no SINDAP, o Raul trouxe a ideia da autorregulação para dentro do nosso segmento, trazendo exemplos da Ambima, do CONAR, que nós fomos estudar com toda a equipe do Devanir, e nessa esteira trouxemos exemplo na época, me lembro bem, da Comissão de Ética da OAB, lembra, Raul, a gente conversando? Porque o sistema vinha num processo realmente de busca de uma maior profissionalização, uma maior blindagem, e trouxemos a autorregulação. Como eu disse, fomos aprendendo no CONAR, na Ambima, como é que se faz isso? Né? E o tempo de maturação desse sistema, longo, né? Como o perfil do nosso segmento, mais um desafio no longo prazo.
E eu acho que hoje, na estrutura que tem a autorregulação no nosso segmento, é um caminho sem volta. Mais um, né? Como foi o NIABRAP, como foi o ICSS, como foi o SINDAP nesse envolvimento da autorregulação, o presidente Mendonça e o Howen ali, como é a nossa Conecta, como tudo aquilo que a ABRAP se propõe a fazer com excelência, veio para ficar. Um grande projeto, já com o primeiro código, né, desde lá de trás que a gente tanto falou nisso, trazendo essa credibilidade, mais de 60 entidades, 65 aderentes ao Código de Processo de Investimento. Né? Mas nós temos quase 30 entidades em selos e encaminhamento de selos, mais 20 entidades no nosso Código de Governança. Deu certo. Algo no segmento em que realmente, ainda que um longo prazo para se consolidar, já deu certo em 2, 3 anos de vida. Então, nesse desafio, onde o nosso Conselho Maior da Autorregulação, de modo a trazer a necessária credibilidade que precisa de uma autorregulação, que é um mundo interior nosso, interna corporis, trouxemos exemplos de fora. No nosso Conselho Maior de Autorregulação, e aqui fica também meu agradecimento por todo o esforço, toda a colaboração que vem dando a BVCAP, IBGC, B3, Ambima, o Conselho Regional de Administração, o CREC acabou de aderir aqui ao nosso conselho, o Instituto Ethos, né? E as nossas fundadoras de sempre, a ABRAP, o ICSS e o SINDAP. Então, eu queria, à luz dessa estrutura toda que tem autorregulação, e ante a necessidade que nós tivemos de atualizar o código, à luz, inclusive, da evolução da 4661 e de todos esses princípios de evolução do nosso segmento em termos de blindagem, em termos de aperfeiçoamento, vem agora esse novo código, já hoje aqui, colocado em audiência pública. Né? É o sistema num processo de amadurecimento, como encarou o impacto da pandemia, como encarou o impacto que a gente já sofreu inúmeras vezes lá atrás, e já saindo do lado de lá, como costumam dizer. O sistema, brinquei hoje numa reunião no Ministério da Economia, com membros do MK, Tatúlio estava comigo. Nossas projeções, sempre otimistas, nos fazem acreditar que, salvo o melhor juízo, não teremos qualquer equacionamento a ser feito ainda nesse exercício de 2020. O sistema entrega tanto, o sistema é tão maduro, sólido, em todos os seus aspectos de governança, de finalidade, que apesar dessa crise toda que nós estamos enfrentando e se iniciou em março, quiçá nós não tenhamos que equacionar déficit algum. Pelo contrário, tudo indica que podemos sim, e com grande possibilidade, bater as nossas metas atuariais. O otimismo é grande. E mais uma última notícia. Por força de toda a pandemia, os efeitos da pandemia, uma questão de flexibilidade, com responsabilidade, a gente vai estar prorrogando, falei para os presidentes, a gente está levando, encaminhando a prorrogação dos prazos dos selos que estão vencendo nesse período do estado de emergência, da pandemia. Então, aquelas entidades que estão certificadas, como nós, profissionais, no processo de prorrogação que o ICSS trouxe à tona para os profissionais, também para as entidades aqui já certificadas, que estão no processo de vencimento à luz, de novo, desse caso fortuito que nós estamos vivendo, a pandemia, o estado de emergência, ficam devidamente prorrogados. Eu acho que é uma boa notícia, a gente praticando aquilo que a gente está buscando, né? Flexibilidade com responsabilidade nas nossas decisões. Gente, era isso, não queria me alongar muito, mas eu precisava dar algumas informações. Estamos à disposição, parabéns mais pelo evento. Obrigado mais uma vez, Peterson, pela participação da Previc. Leve meus cumprimentos ao superintendente Lúcio. E é isso, gente. Vamos que vamos, tem muita coisa acontecendo. Obrigado mais uma vez, Natália. Obrigada, Luiz. Suas palavras, como sempre, já aqueceram o início dessa nossa conversa. Agora convido Guilherme Leão para compartilhar suas considerações, especialmente sobre o selo de autorregulação. Obrigado, Natália. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e uma responsabilidade, né? Estar falando com um público tão seleto de dirigentes, conselheiros, 350 pessoas aqui junto com a gente aqui nesse momento.
E essa responsabilidade também está muito relacionada com o próprio momento aqui, né? Quer dizer, quando a gente está abrindo essa audiência pública para exatamente a gente sancionar daqui a um mês, daqui a 2 meses, a gente ser sancionado um novo Código de Governança e Investimentos mais aprimorado, alinhado com todas as novas legislações que vieram após o nosso primeiro código, né? E dizer até cumprimentando aqui o Luiz, o Howen, Devanir, Tatuli, Peterson, dizer que realmente o nosso papel aqui do ICSS, responsabilidade, e grande responsabilidade, é dar continuidade nesse processo de aperfeiçoamento do Código de Governança e Investimentos e agora do Código de Governança Corporativa também, né? Então, realmente a gente trabalhar junto no sentido de cada hora mais estar fortalecendo mais o sistema através da questão da governança. Eu queria assim, enfatizar rapidamente um ponto, além do que o Luiz colocou da IN 29, a gente falar assim, rapidamente aqui nessa introdução a questão de por que o selo de governança e investimentos contribui para fortalecer as entidades. Então, basicamente, eu acho que a gente precisa lembrar o seguinte, né? O selo, ele atua exatamente na questão da gestão, dos processos internos, dos controles internos, das relações entre os poderes dentro da entidade. Isso tudo, na prática, acaba sendo relações, trabalhos, exercícios que se fazem dentro da entidade que acabam aprimorando exatamente a capacidade dessa entidade ter controle para mitigar riscos que são naturais em qualquer processo de gestão dentro de uma empresa. A gente tem que lembrar que esse código ele tem uma história e ele tem como base as melhores práticas de gestão e governança, não apenas preconizadas e recomendadas pela Previc, mas por vários órgãos, como os parceiros que o Luiz colocou aqui, por exemplo, a BIMA, B3, e inclusive buscando práticas do mercado nacional e internacional, as melhores práticas do mercado nacional e internacional. Por que isso, quando a gente pensa que o sistema ele avançou e ele quer e ele está tentando, esforçando para cada dia mais estimular todas as entidades a ter o selo de governança? Na prática, eu acho que quando a gente, desde o primeiro selo, quando o sistema toma essa decisão de construir esse caminho de mais governança através de um selo, na verdade, eu acho que significa o amadurecimento do sistema como um todo. Ao você organizar normas num nível acima do que é determinado na legislação, quer dizer, você está aprimorando a sua relação fiduciária, a sua relação de confiança com todos os públicos que você tem envolvimento, e isso está simplesmente fazendo com que o sistema realmente ganhe um grau de maturidade acima do que é esperado. E eu lembro, eu acho que tem um ponto aqui que eu acho interessante de falar em relação quando a gente fala do processo de obtenção do selo, e a entidade que se inscreve para obter o selo, primeiro ela tem que passar por todo um processo de avaliação, e tem um momento que exatamente existe uma banca, existe uma equipe que vai analisar exatamente toda essa situação dela em termos de obtenção do selo. E isso é interessante porque isso leva para a fundação um relatório, uma análise prática da situação de como ela se encontra, onde que ela precisa melhorar, onde que existem pontos ali que pode oferecer um risco para aquela entidade. Então, eu acho que um ponto essencial desse assunto da governança, do selo de governança, é a oferta, o Devanir mesmo que fala muito, o Luiz fala muito disso, quer dizer, é a oferta sem custo de um diagnóstico para a entidade, né? E aí, às vezes, a gente ouve também, e eu acho que esse ponto é importante realçar também, a gente ouve casos de entidades que colocam uma preocupação na busca pelo selo, porque isso poderia, de alguma forma, trazer alguma exposição de falhas praticadas pela entidade. E aí eu lembro o seguinte, primeiro é o que eu acabei de falar, nós estamos dizendo aqui de
pessoas de alta especialização ajudando a entidade a controlar riscos, a mitigar riscos. A gente não pode abrir mão disso, né? E segundo, eu lembro no último seminário de investimentos, eu lembro que em 2019 que eu dividi lá um painel lá com a juíza federal Adriana de Zanetti, o Luiz inclusive conhece bem ela, e ela colocou lá uma frase lá que me chamou a atenção, eu até anotei aqui, que exatamente dizia alguma coisa da seguinte forma: é bom alertar, esse trabalho acaba apoiando dirigentes e conselheiros na mitigação de riscos diversos. Aí é o que ela, mais ou menos, ela falou alguma coisa nesse sentido. Muitos destes riscos podem acabar sendo enquadrados como prática de gestão temerária, que tem consequências nas esferas civil, administrativa e penal. Isso, aliás, está até no livro dela. Então, você vê o seguinte, quer dizer, o sistema está oferecendo para todas as entidades uma possibilidade das entidades fortalecerem, melhorar a sua governança, melhorar a sua gestão, controlar riscos, né? E, de certa forma, é isso também que a Previc observa. Quer dizer, a questão da obtenção do selo, ele acaba trazendo exatamente um efeito prático na relação, uma relação positiva da entidade com a Previc. Afinal de contas, o papel da Previc é exatamente supervisão baseada em riscos, né? Bom, de forma geral, sobre o selo de governança, é isso que eu queria colocar. Eu acho que esse ponto também é bom a gente lembrar que sem uma alta governança e a demonstração disso ao mercado, é muito difícil a gente pensar num sistema que vá abraçar toda uma oportunidade de mercado que existe aí na área dos instituídos e dos setoriais. Então, nós dependemos disso para estar mais forte no mercado. Então, nesse primeiro recado, nessa abertura, o que eu queria era convidar todos a realmente pensar nessa questão e caminhar na direção da governança dentro das suas entidades, na busca do selo de governança. E, por último, dizer muito rapidamente aqui, como o Luiz colocou, realmente a Previc soltou ontem a IN 29, que traz novas normas para a questão de reconhecimento de entidades, de instituições certificadoras e detalhes da questão da certificação. Eu acho que, como o Luiz colocou, sobe a régua, e sobe a régua sob o ponto de vista também de mais exigências para as entidades que podem ser certificadoras. Não é problema para nós somos entidades, como o Luiz colocou, com 10 anos de atuação nesse mercado de certificação, um grande track record em termos de conhecimento, de formar prova, de analisar currículos, experiência das pessoas. Então, eu acho que por aí nós vamos ter um avanço aí sim, e eu posso até dizer que, como já falei numa outra webinar, nós estamos bem adiantados nesse processo de alinhamento com a Previc, de trabalho junto com a Previc na questão da certificação por provas e títulos, né? É isso, mais uma vez eu quero agradecer. Vou antecipadamente pedir uma desculpa se eu tiver que sair aqui um pouco antes do final do evento, porque eu estou com compromisso, talvez, lá na patrocinadora. Mais uma vez, obrigado, Luiz, Howen, Devanir, Tatuli, Peterson e Natália. Devolvo a palavra para a Natália. Obrigado. Perfeito, Guilherme. Obrigada pelas informações que certamente já começam a dar base para o nosso debate. E neste momento convido José Howen, que nos contará detalhes do novo código. Muito boa tarde a todos. Quero saudar aqui os meus amigos, também palestrantes nesse webinar, mas quero saudar de um modo especial todos os senhores que estão aí participando. Nós vamos falar dessa revisitação do Código de Autorregulação e Governança de Investimentos, trabalho ao qual se dedicou a Comissão Mista de Autorregulação nos últimos 6 meses aí. Então, nós estamos falando deste Código de Autorregulação e Governança de Investimentos, que já vige há 4 anos aproximadamente, mas agora na versão 2020. Pode botar a próxima, por favor, Natália. Importante fixar os objetivos dessa revisitação. Primeiro, uma atualização do código. Nós, como já o Guilherme acabou de dizer, nós tivemos novas leis, novas normas surgindo aí, nós precisávamos atualizar. E essa é uma das vantagens da autorregulação, porque como o código é do sistema, o sistema mexe nele quando acha que deve.
O segundo objetivo é a padronização, porque nós já temos um segundo código de governança, de autorregulação e governança corporativa, e nós queríamos deixar ambos no mesmo padrão. Já falei dos novos normativos e, finalmente, a inclusão do manual, que é o modelo padronizado do nosso segundo código. Antes a gente tinha o código e o manual separado. Agora o código já incorpora o manual. Podemos ir para a próxima lâmina. Então, é importante a gente fixar nesse começo essa diferença entre a adesão aos códigos e a obtenção do selo. Para isso, nós emitimos 2 regulamentos. Um regulamento de adesão aos códigos de autorregulação, que eu quero chamar a atenção que este é o início da caminhada para a obtenção do selo. Tem de ser encarado assim. Não pode ser um fim em si mesmo aderir. Essa adesão é facultativa, é gratuita e representa, meus amigos, a adesão ao Código de Princípios Éticos e Condutas do Sistema. O outro processo é o processo de concessão do selo. Então, a entidade, quando inicia esse processo, tem 4 meses para mandar as informações. Essas informações são analisadas por uma banca composta por 3 membros, de notório saber, gente com muita experiência, com muita bagagem na área de previdência complementar fechada. Essa banca emite um parecer que vai para o conselho e o conselho, então, delibera sobre a concessão ou não ao selo para aquela entidade. Próxima lâmina, por favor. Antes disso, chamar a atenção que agora está estabelecido pelas diretorias da tríade associativa que há um prazo de caducidade da adesão caso a entidade, em 1 ano, não inicie o processo de obtenção do selo. Bom, a construção do texto como é? Em cada tema do código, nós temos, então, os princípios e as diretrizes fundamentais. O código estabelece, então, parâmetros de boas práticas de gestão de investimentos e o manual, que vem junto com o código, que além dos princípios e diretrizes fundamentais, tem as definições e obrigações. Porque o objetivo do manual é auxiliar no entendimento dos conteúdos do código. Chamo a atenção também para um pilar importante e que nós estamos sempre atentos, é que a aplicação dos códigos deve respeitar o porte das entidades do sistema. Vamos em frente. Então, o código é composto por elementos pré-temáticos, que estão no capítulo 1º, apresentação, propósito, definições. Aí vem os eixos temáticos, capítulos 2, 3 e 4, onde aí sim, aqui é o coração do código. E aí os elementos pós-temáticos, capítulos 5 e 6, que falam de governança do código e disposições gerais, e disposições finais. Eu já volto a um pouco mais sobre isso. Então, vamos falar... vamos para a próxima lâmina, por favor, Natália. Vamos falar sobre esses fundamentos aplicados à governança de investimentos. Aí nós temos a responsabilidade do dever fiduciário, a capacitação profissional, a comunicação com o participante e a segregação de funções. Próximo, por favor. Fundamentos da governança corporativa. E aqui entra conduta ética, transparência, integridade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, equidade, gestão baseada em risco e compliance. Só para se entender a estrutura do código, vamos pegar alguns exemplos sobre a questão do fundamento ético. Então, o código tem lá uma definição. O que significa ética? Na visão de quem elaborou o código e do sistema que vai aprová-lo. Depois tem um princípio, ou seja, todos aqueles que são envolvidos pela questão ética, desde o dirigente máximo da entidade até o empregado mais simples, os fornecedores de serviços e outros fornecedores da entidade estão sujeitos a essa questão ética. Aí vem as diretrizes fundamentais. Então, o comportamento, a existência, a necessidade da existência de um código, a necessidade da existência de um canal de denúncias de eventuais infrações éticas e, por fim, tem onde está
final, a parte mais importante do coração do código, que são as obrigações. E na questão ética, só para usá-la como exemplo ainda, é ali que se definem os valores éticos que o sistema quer, se define como se deve comunicar esses valores éticos, o conteúdo mínimo do código de ética, a forma de apuração de denúncias. E assim também, em todos esses outros eixos, esses temas desse eixo temático, nós temos definição, princípio, diretrizes fundamentais e obrigações. Próximo, Natália, por favor. Aí nós temos os agentes de governança de investimento. Eu não vou ler aqui um por um, todos os senhores conhecem, eu só quero chamar a atenção que o comitê de auditoria não é obrigatório, comitê de riscos também não é obrigatório, auditoria interna também não é obrigatória. Agora, os processos, ou seja, ter alguém na entidade que não precisa ser exclusivamente para isso, mas que cuide disso, isto sim é obrigatório, é fundamental. Mais um, por favor, Natália. Bom, ainda no eixo de blocos temáticos, então, vem os processos de investimentos. Então, a política de investimentos, o que deve conter, no mínimo, essa política de investimentos, a gestão dos investimentos, ou seja, as etapas por que a gente tem de passar para chegar na decisão do investimento, e a conformidade dos resultados, riscos e controles. Não basta ter um bom processo de gestão de etapas para investir, mas é preciso ter um bom processo de busca de conformidade de resultados, riscos e controles. Por favor, mais um. Bom, eu queria fazer uma homenagem aqui aos membros dessa Comissão Mista de Autorregulação, estão aí todos relacionados, dizer que todos, na medida de suas possibilidades, contribuíram muito, muito mesmo, e a gente sentia, está aí o Guilherme, está aí o Devanir, está aí o Taturi, que participaram de todas as reuniões, a gente sentia o ânimo das pessoas, a motivação efetiva das pessoas. Mas também queria, com essa lâmina, chamar a atenção que aí estão as 3 grandes entidades, as 3 maiores entidades do sistema, e também estão entidades pequenininhas. Tem entidades, na maioria, patrocinadas e tem entidades instituídas. Tem entidade patrocinada por empresa pública, tem entidade patrocinada por empresa privada. Tem entidade, a minha, que patrocinada por Estado, por município, né? Próxima lâmina, por favor. Não poderíamos também deixar de homenagear a Débora, o Devanir, o Ivan e o Paulo, que nos deram um grande apoio. Aliás, o Devanir, a participação do Devanir, ele podia fazer sozinho até isso, né? E também fazer aqui, prestar uma justa homenagem à competente consultoria da Come, nas figuras do Luiz Félix, do Luiz Romero e do Marcos Madureira, que fizeram a parte do trabalho pesado, né? Profissionais extremamente competentes. Próximo slide, por favor. Bom, o presidente já anunciou, enquanto durar a pandemia, prazo de validade dos selos está prorrogado por tempo indeterminado. Mais um slide, por favor. Estamos com este evento aqui, com este webinar, então, inaugurando, iniciando a nossa audiência pública, desta feita por 30 dias, as outras nós fizemos por 60 dias, mas vimos que as sugestões chegavam na última semana, então acho que a gente acha que pode sim dar uma acelerada nisso. Nós queremos obter sugestões das associadas, mas também queremos contribuições de outros agentes. Quero lembrar que nos outros códigos nós tivemos várias entidades, algumas delas hoje compõem nosso Conselho de Autorregulação, que trouxeram contribuições. Desta vez, nós estamos emitindo, e vai ser colocado no site junto, um formulário padrão. Um formulário padrão para que as contribuições venham um pouco mais mastigadas. O que eu quero dizer assim, um quadrinho de depara, eu não concordo com esta regra, acho que ela ficaria melhor assim, e importantíssimo a fundamentação, o porquê. Mais uma lâmina, por favor, Natália. Bom, esse vai ser o recado final que eu quero deixar para os membros de conselhos que estejam participando deste webinar.
eu quero pedir que os senhores olhem, na primeira oportunidade que tiverem, para os dirigentes da sua entidade e pergunte: a minha entidade, a nossa entidade, tem os selos? Ainda não tem? Por quê? E queria só, para terminar, falar um pouquinho da governança do código, porque são dois aspectos aí que precisam ser colocados, que não estavam nos slides, mas nós temos, como o presidente já elencou, um conselho de autorregulação muito robusto, mas isso está naqueles elementos pós-temáticos do código, como vimos no quadro anterior. Ali se regula o funcionamento do conselho, o uso das marcas e outros símbolos, nós estamos falando do selo. Ali tem o acompanhamento do cumprimento das obrigações, inclusive previsão de penalidades para a entidade que obtiver o selo e, eventualmente, não deixar de cumprir as obrigações depois da obtenção do selo. E tem as disposições finais, as alterações no código, como se dão, as disposições transitórias, onde a gente regula a modulação de efeitos nessa transição entre um código e outro. Significa dizer, aquelas entidades que já têm o selo, nós vamos respeitar até o final da sua validade, agora prorrogada, inclusive. Aquelas entidades que já iniciaram o processo de obtenção do selo pelo código hoje em vigor, vão seguir esse processo pelo código hoje em vigor. E só depois, então, é que as entidades que forem se inscrever vão ter que respeitar as regras do novo código. Ainda tem no código 2 anexos. O primeiro anexo, as fontes de referência, e o segundo anexo, um glossário muito completo que os senhores vão encontrar lá. E para terminar de verdade agora a minha fala, respeitando o tempo que me foi dado, eu quero falar só de 3 princípios que foram adotados e que são muito importantes. Primeiro princípio, que está colocado no texto do código, a observância do código, a observância das regras que estão lá no código, das obrigações que estão no código, não garante resultado. Garante sim que foi observado o processo como deveria ter sido e possivelmente vai gerar bons resultados, mas não há garantia de resultado. Segundo princípio que também está inserido no código, há lá uma forte recomendação de que todas as entidades, mesmo as pequenas, tenham custódia de seus investimentos. Não está nada encaixotado, está colocado como um princípio, como um fundamento. Acho que o Tattuli pode depois falar um pouquinho melhor sobre isso. E, finalmente, algo de que eu me orgulho muito nesse trabalho do código e que acho que todos os membros da comissão mista e acho que todo o sistema deve se orgulhar. Nós fizemos, consignado o código, a adoção dos princípios ESGI, ou seja, respeito ao meio ambiente, respeito à função social dos nossos investimentos, práticas de boa governança e, fundamentalmente, integridade, que é algo que não pode faltar no sistema. Então, assim, meus amigos, a voo de pássaro, eu só queria mostrar como é que é a estrutura do código e depois nos debates estamos à disposição. Senhores, cumprir rigorosamente o horário. Um abraço. Agradecemos pelas importantes considerações, Auen, que sem dúvida serão fonte de muitos comentários. Aliás, para a construção conjunta do código, a participação das associadas é fundamental. Dando continuidade, convidamos agora o Rogério Tattuli para compartilhar sua visão da autorregulação na gestão da entidade. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Queria agradecer o convite da ABRAP, do Luiz, do Devanir, de ter participado aqui de estar participando desse painel e também agradecer o convite do Howen para fazer parte desse trabalho que muito me honrou, porque eu sou representante dos pequenos, que o Howen falou, e o Peterson também da Previ, que deu uma grande contribuição, e ao Guilherme. Eu vou pegar alguns pontos da fala do Howen, eu vou tentar utilizar o meu tempo da melhor forma possível.
eu acho assim, o processo de investimento nas entidades, ele tem que ser um processo extremamente rigoroso, e eu acho que, independente do porte da entidade, da estrutura administrativa que essa entidade tenha, seja os investimentos realizados na carteira proprietária, por conta própria da entidade, ou seja ela terceirizada, eu acho que os dirigentes têm o dever de zelar e monitorar os investimentos. Esse é um ponto muito importante que eu gostaria de deixar para todos aqueles conselheiros, dirigentes que estão nos ouvindo nesse momento, que é um ato de dever fiduciário que nós temos na gestão das nossas entidades. Outro ponto que eu queria deixar registrado é a efetiva participação dos dirigentes no processo de investimento. Quando eu quero dizer efetiva participação, o comitê de crédito, o comitê de investimento ou o conselho deliberativo da entidade, ele não pode ser um órgão homologatório. Ou seja, a coisa chega pronta, assina aí e faz assim. Não, não é assim que funciona. Eu tenho uma formulazinha que eu vou dizer no final, que se você seguir essas regrinhas, pode ter um problema, mas o risco cai muito, 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 muito. Então, acho que a efetiva participação dos dirigentes no processo de investimento, acho que ela é fundamental para o sucesso. Outro ponto importante é respeito à política de investimento. A política de investimento é o guidance do gestor, do AEQT. Ele tem que dormir debaixo do travesseiro dele a política de investimento do plano. Ele tem que saber a política de investimento de uma maneira assim muito profunda. Questionou qualquer tipo de questionamento de conselheiro ou participante ou da patrocinadora, ele tem que saber responder. E lá na política de investimento tem os limites legais estabelecidos pela legislação, que é a 4661, lá tem os controles internos que ele tem que ter, lá está definido que os ativos têm que ser registrados, tem que ter uma custódia definida, conforme o Howard mencionou alguns minutos atrás. Então, o registro dos ativos é uma coisa extremamente importante, está tudo lá na legislação, e tem que estar repousado na tua política de investimento. Outro ponto que eu queria destacar na minha fala é, os dirigentes precisam manter, como o Guilherme falou, manter o nível de profissionalismo, mas eu estou subindo um sarrafo. Acho que tem que ampliar. Eu acho que a gente tem que manter o que já conquistou e conquistar mais. A gente não pode ficar na zona de conforto, cheguei aqui, está tudo certo. Não, por quê? O mercado está mudando, a gestão dos investimentos está ficando cada vez mais sofisticada e nós precisamos ter dirigentes cada vez mais preparados para entender o risco das classes de ativos, entender os riscos de mercado, para poder gerir os investimentos das nossas entidades de uma maneira mais efetiva, minimizando os riscos, utilizando a supervisão baseada em risco, que eu acho que é um dos pilares desse nosso assunto. Outro ponto que eu queria mencionar, eu acho que o dirigente tem que medir a adequada relação risco-retorno dos seus investimentos, de acordo com a modalidade do plano. Então, ele tem que ver se o plano que ele está administrando, ele pode ou não pode ter determinados riscos naquele plano, sem comprometer a liquidez do plano, a solvência do plano. Então, acho isso muito importante. Monitoramento permanente. Agora, muita gente fala em monitoramento por causa da pandemia e tal. Independente de pandemia, você tem que controlar investimento em bull market, em bear market, não importa. Eu acho que isso é dever de ofício do AEQT e de todos os dirigentes. É mais do AEQT, mas acho que é dever de ofício de todos os dirigentes do sistema. Acho que a transparência com o patrocinador, com o participante e com os assistidos, eu acho que é mandatório esse processo de transparência. E para fechar a minha fala, antes do tempo que me foi concedido em favor dos debates, eu tenho a honra de ser uma das pessoas que ministram aulas na Uniabrap, e isso é uma coisa que me honra muito, porque eu já tenho uma carreira no magistério de longa data, e eu jogo sempre essa sementinha em todas as minhas aulas na Uniabrap, que é o seguinte: se você seguir os 5 As, a chance de você errar é muito baixa. Primeiro, avaliação, análise, aprovação, alocação e acompanhamento. Então, você vai desde o investimento até o processo de desinvestimento. Porque às vezes a gente fica muito preocupado, como é que a gente investe? Mas eu acho que também você tem que estar preocupado com o seguinte: como é que a gente desinveste? Então, eu acho que isso é muito importante. E se você seguir essas regrinhas dos 5 As,
eu acho que você vai ser muito bem sucedido. Essa é a minha introdução. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Tatuli, pelas considerações que trazem um olhar estratégico para esse projeto tão importante. E encerrando a sequência, convido o Peterson Gonçalves para relatar a visão do órgão fiscalizador sobre a autorregulação. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os colegas deste webinar, o Guilherme, o Tatuli, Devanir, o Luiz Ricardo, o Howen. Mas eu quero também levar os cumprimentos a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Espero, nesse momento difícil que estamos passando, que todos estejam bem e com saúde. Falar um pouco do olhar da Previc do Estado com relação ao Código de Autorregulação. Então, para começar nosso bate-papo, trazer aqui a Lei Complementar 109, né, que é a nossa carta-mãe, e no seu artigo 3º fala que a ação do Estado será exercida com o objetivo de. Então, elenca diversos objetivos que o Estado tem que seguir, tem que buscar. Vou citar apenas o 6º, que fala que é proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefício. Então, esse é o nosso principal objetivo, a nossa principal missão. E é dessa forma que nós, ao construirmos a nossa missão, a missão da Previc, se vocês entrarem no site, vocês podem constatar, que a missão da Previc é justamente essa, atuar na supervisão dos fundos de forma ágil, eficiente, transparente, com o objetivo de assegurar rigidez e confiabilidade do sistema de previdência. E uma das formas da Previc conseguir isso, atingir os seus objetivos, é melhorar a governança das entidades de previdência complementar. Sem dúvida nenhuma, talvez essa é a melhor forma de você trazer rigidez para o sistema, é quando as entidades tiverem uma governança compatível com o seu porte, com o seu apetite ao risco, né? Que essa estrutura esteja adequada ao que se espera das melhores práticas. E tudo isso está esculpido no artigo 1º da Resolução 13. Não tem como a gente falar de governança se a gente não trazer aqui o que foi um marco na Previdência Complementar, que é a Resolução 13. Mas a Resolução 13, no seu artigo 1º, é um comando que a Previc tem que buscar, sem dúvida nenhuma, mas é um comando direto também para as entidades. Então, as entidades que têm que buscar em sua estrutura de governança, buscar implementar as melhores práticas do mercado. Portanto, o objetivo das entidades é o mesmo objetivo da Previc. E é por conta disso que nós, Estado, nós Previc, seguimos os princípios da IOPS, né? E um dos princípios da IOPS fala que deve haver diálogo e cooperação entre os entes supervisionados. E esse é um dos princípios básicos da supervisão baseada em risco. Deve haver cooperação entre o órgão fiscalizador, entre o supervisor e o supervisionado. Há muito tempo nós estamos seguindo esses princípios. A supervisão permanente nossa tem como base fundamental esse princípio, tanto que, se pesquisarem no site da Previc, verão os fundamentos da nossa supervisão permanente, que é ter cooperação com as entidades, né? E por conta desse princípio, foi que a Previc, ao receber o convite de estar participando desse código de autorregulação, convite feito pelas entidades, pela ABRAP, foi que ela imediatamente aceitou esse convite e incentiva tanto que ela indicou desde o início representantes para participar da elaboração desse código. Eu, particularmente, participei de algumas reuniões do primeiro código de fundo de investimento, do segundo código de governança eu participei de praticamente todas as reuniões e nesse último da revisão também praticamente participei de todas as reuniões em que buscou construir esse código. Portanto, sempre por parte do órgão fiscalizador, sempre que tiver um movimento da sociedade, um movimento das entidades, que visa
melhorar a governança das entidades, que visa trazer rigidez para os sistemas, vai ter um incentivo da Previc. E não tem como ser diferente, porque é um dos princípios que nós adotamos e é a nossa missão. A missão da Previc é trazer para o sistema rigidez e confiabilidade. Então, todo e qualquer movimento do sistema vai ter total apoio da Previc, e, sem dúvida nenhuma, essa é uma mensagem clara e objetiva dos nossos representantes, né? do Lúcio, do Marne, que nós conversamos recentemente, pediram para deixar esse recado bastante claro. Com relação à autorregulação, a entidade, ela, de certa forma, a autorregulação é um termo que tem um grande significado, né? A entidade, de certa forma, ela já faz autorregulação, né? Toda vez que ela vai criar seus normativos internos, vai criar sua estrutura de governança, ela está se autorregulando dentro dos limites, né, dos parâmetros legais. Agora, o que é diferente quando o sistema se organiza para buscar no mercado as melhores práticas, né? E criar um código em que consta nesse código não só as melhores práticas do mercado, mas também de outros mercados, como já foi dito aqui. E é isso que esse nosso sistema está buscando fazer. E não é algo novo, é algo que já é feito há muito tempo. Se a gente fazer uma pesquisa, vai ver que talvez a entidade mais antiga, que promoveu a autorregulação, o código de autorregulação, acho que é a Ambima, se eu não me engano, mais de 20 anos já tem um caso de sucesso na autorregulação. Mas o que é impressionante é a quantidade de setores empresariais, profissionais, que já são autorregulados ou alguns que estão discutindo autorregulação. Então, todo mercado e setor que discute ou que cria um código de conduta para os seus pares, eu não tenho a menor dúvida que isso é um sinal de amadurecimento deste mercado, né? É um mercado que entende que é necessário, para crescer, é necessário você ter um mercado mais profissional, né? Com maior rigidez, um mercado em que preza pela integridade, eu não tenho a menor dúvida. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é que quando um sistema, quando um mercado como esse, né, como o nosso sistema, decide criar um código de conduta, né, de autorregulação, o simples fato dessa decisão, ela já tem efeito por si só, um efeito positivo no sistema. O sistema olha os seus líderes e percebem que é necessário, dentro das suas entidades, é necessário provocar a sua entidade para verificar se ela adota as melhores práticas. Então, isso tem um efeito pedagógico para todo o sistema, não tem a menor dúvida disso. O que talvez é difícil é mensurar o quanto isso tem valor para o mercado, mas eu não tenho dúvida que isso tem valor. Quando se publica o código, né, de autorregulação, e é um código bastante extenso, bastante complexo e muito, muito bem feito, não podia ser diferente, porque eu participei da construção dele. Quando se publica, o efeito pedagógico é ainda maior, porque você dá publicidade para o sistema. E da mesma forma aconteceu quando nós, a Previc, nós publicamos os guias de melhores práticas no sistema Adote ou Explique. Isso tem um efeito pedagógico. Muitas entidades que nós íamos fiscalizar já tinha feito um bom trabalho com relação àqueles guias. E na sequência, quando uma entidade ela adere ao código de autorregulação, né, eu não tenho dúvida de que ela demonstra um compromisso com a sua governança. Eu não tenho a menor dúvida disso, que também, frisando, é difícil mensurar quanto isso ganha valor, mas que tem valor, tem. E mais ainda aquelas entidades que se submetem ao escrutínio de uma banca examinadora, que é formada por maioria das pessoas de fora do sistema. São entidades
que, numa certa medida, estão preocupadas com a sua governança, preocupada em estar compatibilizando a sua governança com as melhores práticas, né? E, nesse sentido, hoje nós temos no sistema 292 entidades, 1.099 planos aproximadamente, né? Quase R$1 trilhão. Nós estamos em supervisão permanente em hoje exatas 36 entidades, sendo 17 ESs. Portanto, 256 entidades, nós fazemos fiscalizações pontuais, de acordo com a nossa matriz de risco, e também pelo monitoramento, e cada vez mais nós estamos investindo em monitoramento para que possamos olhar toda a floresta, né? Portanto, é fundamental que as entidades, né, do nosso sistema, elas melhorem a sua governança, né, para que nós tenhamos efetivamente um sistema mais profissional, mais sólido, e nesse sentido, sempre que tiver uma ação como essa que está tendo, da criação de um código de autorregulação, que visa melhorar o controle das entidades, a governança, sem dúvida nenhuma vai ter todo o apoio do Estado, todo o apoio da autarquia como está tendo. Acho que esse é o recado que eu queria passar. Acho que eu estou dentro do horário. Eu queria repassar a palavra para a Natália e agradecer o convite que a Previc recebeu para participar desse evento. Obrigada, Peterson, pela contribuição às reflexões sobre o tema. É sempre uma honra contar com a presença da Previc em nossos webinars. Assim, agradecemos todos os palestrantes que contribuíram com muito conteúdo para iniciar o nosso debate. E aproveito neste momento para convidar o nosso superintendente-geral, Devanir Silva, para moderar os debates. Obrigado, Natália. Uma boa tarde a todos que estão acompanhando esse webinar. Quero iniciar cumprimentando excelentes intervenções, né, do Luiz, do Guilherme, que já tinha adiantado, partiu para uma reunião lá com a patrocinadora, Tatuli, Howen, Peterson, decisões muito importantes aí para o nosso webinar. Eu vou procurar, nós temos muitas perguntas aqui, eu vou procurar consolidar e já começo, se me permite, Howen, em duas primeiras aqui que eu já colocaria para você. Uma é a pergunta do André Soler. Ele pergunta, aliás, ele fez duas perguntas: como se dará o processo de transição para as entidades que já aderiram ao Código atual de governança e investimentos, né, porém ainda não formalizaram o pedido de concessão do selo? Essa é uma pergunta. Ele faz também uma segunda pergunta: se há algum prazo para a entidade concluir o processo de cadastramento das informações e encaminhamento dos questionários, de modo a formalizar a solicitação do selo. Eu me lembro que esse é até um detalhe que nós, até no próprio regulamento, né, Raul? Isso mesmo, isso mesmo. Então, são duas perguntas bem interessantes, bem procedentes e oportunas. Vou começar pela última. Há um prazo, sim. O prazo é assim: a entidade primeiro adere, e essa adesão dela significa que ela quer fazer uma caminhada para estar toda aderente ao código, para ela estar toda em conformidade com as exigências do código. Dentro do prazo de 1 ano, ela tem que ir estudando isso e se adequando naquilo que ela não estiver aderente. Nesse prazo de 1 ano, ela tem de dar entrada no pedido de obtenção do selo. E aí é um outro processo, quando começa, então, efetivamente, a preencher uma série de formulários num sistema desenvolvido pelos técnicos da ABRAP, e este processo tem a duração máxima de 4 meses, podendo, a critério, e sob justificativa, mas a critério do Conselho de Autorregulação, esse prazo ser prorrogado. Então, existe sim esse prazo. Com relação à primeira pergunta, é assim:
A entidade que já estiver aderido ao código que está em vigor hoje, é o código antigo, né? Atual, vamos dizer assim, e não tiver dado entrada ainda no processo de obtenção do selo e entrar em vigor o novo código, ela vai ter que aderir de novo ao novo código e dar entrada no processo pela regra do novo código. Mas, se nesse meio tempo, entre hoje ou entre a adesão dela ao código atual e a entrada em vigência do novo código, ela der entrada no processo de obtenção do selo, ela vai ser avaliada pelas regras do código atual. Isso está bem explícito lá, nós discutimos bastante isso na última reunião da comissão mista. Espero ter respondido, Devanir. Perfeito, Raul. Muito bem respondido. Eu vou aproveitar, então, o Tatuli, que é o nosso expert em investimento. Tatuli, uma pergunta interessante aqui do Mano Ferrari. Ele diz, como é que a adesão ao código e a obtenção ao selo produz valor para as decisões de investimentos? Pela experiência, como envolver e motivar os decisórios sobre a importância desse selo? Perdi um pouquinho que mastigou, Devanir, mas eu acho que eu entendi. Eu vejo, se você puder repetir, Devanir. Vamos lá. Como a adesão ao código e a obtenção do selo produz valor para as decisões de investimentos, né? A pergunta do Antônio Ferrara. E pela experiência sua, Tatuli, como envolver e motivar as pessoas, os atores, né, que estão nesse processo decisório sobre o valor desse selo da autorregulação? Ótimo. Bom, o valor, na minha opinião, ele é intangível, né? Ele é incalculável quanto agrega aderir ao código do ponto de vista do que ele pode contribuir para a gestão dos investimentos, porque, na verdade, ele vai definir todo um processo, um ritual que você deve seguir e, ao mesmo tempo, você vai fazer com que as pessoas se envolvam. A partir do momento, como o próprio Peterson leu, você tem a responsabilidade fiduciária, você tem aí a responsabilidade de proteger os interesses do seu participante, e mais do que isso, os conselheiros e os dirigentes da entidade, eles são também participantes do plano. Então, na verdade, um motivo adicional para ele se envolver no negócio e tomar as decisões. Então, eu vejo assim, é fundamental o envolvimento do dirigente. Eu sempre costumo dizer o seguinte, se você vai numa patrocinadora que é do agronegócio, normalmente são pessoas, é um veterinário, é um agrônomo, alguma coisa. Você vai num banco, todo mundo entende de finanças. Então, o que acontece? Os dirigentes, eles são egressos da patrocinadora, vem com um tipo de formação. O motivo a mais, e se ele está no fundo de pensão, seja indicado ou seja eleito pelo participante, é porque o participante, a patrocinadora, confia na capacidade desse dirigente, na integridade desse dirigente, para defender os interesses do participante, da patrocinadora. Então, para mim, eu vejo como mandatório o envolvimento do dirigente no processo de decisão. Essa é a minha opinião. Espero que tenha esclarecido aí para o Antônio. Perfeito, Tatuli, muito bom. Agora, uma na veia aqui para o Peterson. Peterson até colocou isso na fala, mas o pessoal pergunta aqui, outra do Ferrari aqui. Peterson, qual será ou é o olhar da fiscalização para as entidades detentoras do selo? É uma pergunta fácil, né? Bom, Deixa eu te dar uma cola aqui, hein? Deixa eu dar uma cola para ele aqui. No último webinar, eu acho que o Lúcio entrou quase um assunto desse, e a gente já vinha discutindo a formalização do convênio para efeito da Previc ter um olhar diferenciado, evidentemente, e desde o começo isso foi um assunto. Então, não foi formalizado, mas eu sei que o assunto deve estar sendo discutido dentro da Previc. Joga a bola para você de novo, uma colinha rápida, mas a pergunta, a curiosidade continua. A cola foi ótima, Luiz. Deixo para o Lúcio responder. Para o Lúcio e para o Marne responder. Agora, a minha opinião com relação a isso é que nós,
nós trabalhamos com supervisão baseada em risco, né? E pelo modelo de supervisão baseada em risco, a gente coloca os nossos recursos humanos e tecnológicos onde a gente encontra o maior risco do sistema, né? E hoje, o maior risco do sistema são as entidades que estão em supervisão permanente. Mas mesmo as entidades que estão em supervisão permanente, pelo nosso modelo, por ser fiel ao nosso modelo, o escopo de cada uma é muito diferente uma da outra. A quantidade de energia que nós gastamos como entidade é diferente da outra. E esse escopo que nós fazemos no início do ano, ele é decorrente do risco que nós, Estado, encontramos nas entidades, né? Entidades, mesmo entidades grandes, entidades com porte, com grande complexidade, que tem uma boa governança, nós colocamos uma quantidade de energia, de um escopo mais reduzido nessas entidades, o que não poderia ser diferente, né? Esse é o modelo de supervisão baseada em risco. E é um modelo que é adotado no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só com a gente. Portanto, as entidades que tiverem o selo, né, mas não as entidades que pensam no selo como o fim. O selo é um processo longo, é um processo de mudança de paradigma da entidade, de cultura de melhores práticas, em que tem que ter um envolvimento de todo mundo, né? O gestor, ele que tem que trazer para a gente, né, para o órgão fiscalizador, não mostrar simplesmente o selo, mostrar que a sua entidade, no processo de concessão de selo, quer que seja, teve uma mudança da sua estrutura de governança que agregou valor à entidade, né? E quando isso acontece com a entidade, quando melhorar o seu nível de governança, certamente o olhar da supervisão é o melhor olhar possível, né? Não tenho a menor dúvida disso. Isso já acontece atualmente, independentemente de selo, já acontece hoje. E vai continuar acontecendo, porque o modelo que a gente adota é da supervisão baseada em risco. Agora, com relação ao convênio, e aí quem tem que responder é o Marli e o Lúcio, né? Você sabe, Peterson, que o tema é tão instigante, e aqui eu queria mais uma vez agradecer. Nós estamos com o Marli aqui na relação de participantes, dos nossos mais de 300, que eu já olhei aqui. A Anete também está aí assistindo, então não vamos aqui em público celebrar o convênio, só faltou o Lúcio, então não dá para celebrar, mas o fato é a importância do tema e a credibilidade de todos os envolvidos. Até explorando um pouquinho isso, Peterson, e dentro a gente já tem uma relação, a gente se conhece há muito tempo nesse segmento, a liberdade, uma amizade, uma admiração. Eu queria um pouco do teu testemunho pessoal, do que foi lá desde o D0, participar de uma comissão, de um projeto que nasceu do zero da ABRAP, nessa discussão que você participou, e um pouco do teu testemunho de alguém de fora ali da nossa associação, que tantas as comissões técnicas, como os GTs, né, isso é um seio, né, é um celeiro ali de craques, né, o que a gente diz, a ABRAP vive muito disso. Nós temos mais de 900 pessoas, 1000 pessoas participando aí dos nossos colegiados, né, das nossas comissões, e um pouquinho também, em especial num projeto que é a tua especialidade. A gente sabe que você é um estudioso nisso, né? Como é que é construir um código para um segmento que venha já, porque é no processo de resgate de credibilidade, a gente passou por um problema que foi CPI, tudo aquilo que já ficou para trás, ainda bem, resgatamos, estamos aí, né? Vamos bater as metas atuariais, o sistema enfrenta uma pandemia pela sua solidez. Mas voltando, um pouco desse teu testemunho, desse trabalho, e queria aqui registrar mais uma vez, todas as pessoas que conversaram comigo enalteceram o teu envolvimento, tuas horas assim, não são horas perdidas, né? São horas de aprendizado, capacitação. A gente quer levar essa régua. E também, na tua visão, como estudioso que é de governança, a maturidade da autorregulação no nosso segmento. A gente sabe, a gente está plantando, né? A gente sabe, a Ambima, 20 anos, demorou 10, 15 anos para se estabilizar a autorregulação, lá que é uma referência. E aqui? Como é que você acha que vai ser esse processo evolutivo? Não tem volta, como eu falei. 62, 65 entidades aderiram, mais de 30 obtendo selo. Não tem volta.
né? Por tudo isso que foi dito aqui. Então, um pouquinho do teu depoimento pessoal, né, como um estudioso, não como um coordenador de fiscalização auditor da Previc, e um pouquinho tua visão da evolução desse assunto no nosso segmento. Obrigado. Oi, Luiz. Bom, eu participei efetivamente do Código de Governança e realmente eu tive uma grata surpresa, né? Porque a gente, quando vai participar de alguns projetos, a gente não sabe como realmente vai ser toda a estrutura do projeto, como vai ser a dinâmica do projeto. Mas desde o início eu presenciei, eu posso dar o testemunho, que teve um compromisso muito grande de todos os envolvidos. Isso já foi falado por alguns componentes, né? Um envolvimento muito grande, envolvimento dos consultores que foram contratados para fazer o código, mas de todo o sistema também, de diversas representatividades ali, empresas grandes, entidades grandes, pequenas, 109, 108. E nesse envolvimento, nessa troca, é que se foi construindo as melhores práticas. Então, as discussões que nós tínhamos era qual é a melhor prática, né? Aí tem algumas divergências, né? Porque a construção, ninguém é dono da construção, é necessário respeitar a opinião de todos para que o projeto também seja um projeto de todos. Nesse sentido, eu parabenizo a coordenação do Howie, que teve essa sensibilidade, né, de dar espaço para todo mundo trazer suas sugestões e críticas. E, ao longo desse processo, né, que é um processo de aprendizado, sem dúvida nenhuma, para mim foi um processo de aprendizado também, o resultado desse projeto, né, que é o código em si, eu não tenho a menor dúvida que é um código robusto que traz efetivamente as melhores práticas do sistema. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, esse relato eu posso dar sem nenhum problema e com toda a segurança. É importante também a manutenção desse selo, né? O monitoramento que a entidade vai fazer com relação à manutenção, né? Uma vez concedido o selo, como que a entidade certificadora vai assegurar que as entidades detentoras desse selo estão cumprindo, né, estão seguindo o código? Acho que é um ponto importante também para a gente levantar. E com relação ao futuro desse código da autorregulação, como você mesmo disse, que veio para ficar, o mercado, não só o nosso, mas todos os mercados, são cada vez mais competitivos, né? Os clientes de outros setores, os nossos participantes e assistidos são cada vez mais exigentes. Isso faz parte da evolução, né, dos mercados. Portanto, essa exigência faz com que haja maior profissionalização do sistema. E o Código de Autorregulação é um código que, de certa forma, proporciona isso, eu não tenho a menor dúvida, e traz valor ao sistema. Agora, o quanto isso vai agregar valor, aí realmente nós precisaremos de um tempo para verificar, né? O código da Ambima tem 20 anos, né? O Código do Sistema Financeiro tem 20 anos. Não tem a menor dúvida que com o tempo vai dizer o tamanho do valor que isso vai agregar. Agora, quem vai agregar valor, isso não tem a menor dúvida. Perfeito. Tem uma manifestação, uma pergunta aqui, Raul, do Marcel Barros, da Previ, diretor lá da Previ. Marcel, cumprimento. O Marcel cumprimenta a todos e ele diz o seguinte: a criação do código atendeu a uma necessidade do sistema, né, de responder à sociedade no momento de ataque à sua credibilidade, mas também significa uma evolução na governança. E aí ele indaga, Raul, como avançar no sentido de cada vez mais a autorregulação ser uma prática e algo trivial no sistema? Que pergunta bem formulada, e na verdade a pergunta já
já contém a sua resposta praticamente, né? É uma pergunta que traz uma conclusão aí, né? E de fato, concordo, acho que nós tivemos que dar uma resposta à sociedade num determinado momento e estamos cada vez mais trazendo mais respostas à sociedade quando a gente vai aprimorando o código e vem criamos o nosso segundo código. Então, eu diria, Marcel, que o caminho é o seguinte: desde o projeto inicial, desde o embrião do projeto, todos que estão aqui participando do webinar como palestrantes aqui lembram disso, o caminho primeiro, começar a elaborar um código, outro código, outro código. Então, colecionar códigos de autorregulação de setores, de partes do sistema que a gente acha que precisam ser aprimorados. Começamos pela governança de investimentos devido àquele momento em que vivíamos. Seguimos pela governança corporativa devido à importância que tem isso, já muito bem ressaltada aí pelo Peterson. E agora, eu acho que nós vamos fazer esse processo de aprovação desse código, colocá-lo em vigor, continuar dando força para os dois códigos, mas já está na hora de nós pensarmos qual é o terceiro tema que nós precisamos atacar com o próximo código. E também quero lembrar que nós estamos só começando o nosso processo, mais ou menos igual como a Ambima começou há 20 anos atrás, com este pilar da supervisão indireta. Ou seja, nós criando melhores práticas, colocando melhores práticas como obrigações necessárias para a obtenção do selo, criando códigos e concedendo selos, e fiscalizando só pelos processos de concessão do selo e de informações. Mas há um segundo pilar a ser construído, que na Ambima já funciona, que é o pilar da supervisão direta, quando as entidades passarão a ser fiscalizadas de alguma maneira pela estrutura de autorregulação da tríade associativa ABRAP, SINDAP e CSS. Acho que esse é o caminho natural. Mais códigos, vamos criar musculatura com mais códigos e, num determinado momento, nós precisamos virar a chave e começar a construir o pilar da supervisão direta. Perfeito, Raul. Muito bom. Tatuli, com você a bola agora, Tatuli. Isso aqui é uma boa para você, olha. As entidades já possuem um nível considerável de prestação de contas para vários atores. A adesão ao código não seria mais uma dessas obrigações com ônus para as enxutas estruturas das entidades? Entendo que não, eu acho que ratifica, acho que a adesão ao código ratifica o que você já vem fazendo. Então, se você adere ao código, você vai ratificar o seu processo de governança de investimentos que você já tem. Eu não vejo isso como um empecilho à adesão ao código. Acho que custos é uma coisa que a gente tem que estar revendo a todo momento. Então, eu acho que, independentemente do código, você tem que rever custos na entidade. Agora, existem custos que vale a pena ter e tem custos que não vale a pena ter. Então, acho que aí a entidade vai ter que ponderar a qualidade do custo que você quer ter. Não é proibido ter custo, é ter custo de qualidade, fundamentado. Então, eu acho que isso vale a pena, é um ponto de reflexão para o sistema. Eu tenho certeza que muita entidade tem um custo lá que pode ser banido da entidade, mas tem custo que pode ser agregado. Eu aproveito essa deixa para dizer, nós estamos falando tanto em governança, modernização, digitalização, isso significa aumento de custos para as entidades, mas por outro lado, significa mais governança, significa mais controle. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que é um custo que a gente não tem que encarar como custo, um investimento na gestão e na governança. Eu queria pegar uma carona nisso que você está dizendo, que eu penso exatamente igual a você, e lembrar, né, eu acho que o Guilherme falou isso na abertura, mas eu queria repisar, que a adesão ao código de autorregulação e a submissão à obtenção do selo passa por um diagnóstico.
E veja, né, o código, dentro da sua modernidade, flexibilidade e característica, peculiaridade do nosso tão heterogêneo segmento, ele é flexível e cabe no bolso, no perfil, se encaixa para qualquer entidade, independente do porte ou complexidade. Então, antes de saber se realmente eu vou ter que precisar fazer algum investimento para me aprimorar o meu fluxo, minha governança, meu processo decisório, eu vou passar antes por um diagnóstico. E ele vai dizer o que eu preciso ou o que eu não preciso, que eu já estou em condições de obter o selo. Então, eu acho que isso que as pessoas precisam, dentro disso tudo que a gente estruturou, está identificando um diagnóstico para posterior obtenção do selo. Mas tudo no aprimoramento de governança, como um processo, como eu disse, estatuto de investimento. Perfeito, Luiz. Conselheiro, presidente da Census, cumprimenta a todos, parabeniza pela iniciativa e faz uma questão aqui para o Howen. A entidade que detém o selo vai perdê-lo no vencimento, mesmo tendo aderido ao novo código, ou seja, vai perdê-lo durante o período de análise da documentação relativa ao novo código? Grande Altamira, da Centros, que foi a entidade que obteve o primeiro selo. Minha saudação especial a você, Altamira, e a vocês todos da Centros. Não vai não, não vai não. Primeiro, nós temos essa regra provisória de prorrogação do período do selo durante a pandemia. Segundo, que se a entidade já tem o selo, que é o caso da Centros, tem o selo, entra em vigor o novo código, ainda que vença o selo, ela não perde, porque, desde que, claro, ela tenha já feita a adesão e o requerimento para concessão do selo à luz das regras do novo código, com toda certeza. Perfeito. A mensagem do Ricardo Teutônica, eu vou pedir um comentário. Ele faz um comentário interessante. O Ricardo Teutônica diz o seguinte: apenas para colaborar, acho muito importante informar que o selo deve ser consequência e não causa da... A entidade que receber a chancela comprovará que tem seus processos aderentes às melhores práticas, mas temos que ter cuidado para não criarmos um estigma às entidades que não possuem o selo. Quem gostaria de comentar essa mensagem aqui do Teutônio? Ricardo Teutônio. Eu podia fazer um rápido comentário, Devanir, no seguinte sentido. Porque a gente estudou muito o modelo Ambima, né? Todos nós estivemos lá, eles estiveram conosco, e no modelo Ambima se verificou essa questão no começo, mas isso foi superado, porque quando a gente começa um programa de autorregulação, e como diz o nosso presidente muito bem, não tem volta, isso vai criando uma cultura. O que acontece hoje com as entidades da Ambima? Elas são aderentes a todos os códigos, as entidades associadas à Ambima. Então vai haver um momento, essa é mais uma chavinha que nós vamos ter que virar em algum momento. Mas esse momento tem que acontecer naturalmente e espontaneamente, tem que o sistema querer isso, não pode ser imposto. Acontecerá um momento em que nós vamos virar a chave e que todas as entidades fechadas de previdência complementar brasileiras terão os selos de autorregulação. É assim que eu enxergo essa provocação muito boa e essa reflexão muito boa. Obrigado, João. Se me permite uma parte aí, Devanir, de um segundo. Eu acho que é mais ou menos igual às regras ISO, né? Quando nós tivemos lá atrás as regras ISO, não, isso é só coisa de empresa grande, pequeno não vai aderir.
Hoje você vê uma massa enorme de empresas que aderiram às regras, à ISO e às suas evoluções que vieram, as suas certificações dentro do seu ramo de atividade. Acho que é um processo de evolução. Eu acho que a gente não pode ficar numa posição inferiorizada e eu não acredito, né, nessa possibilidade de que as entidades serão discriminadas, quem tem o selo ou está no processo de obtenção. Eu acho que a gente não pode encarar dessa forma. Essa é a minha opinião. Perfeito. O Raul até já comentou isso, mas aí, de repente, o Luiz pode complementar. Tem uma colocação interessante do André Soler aqui. Se for difícil, você manda para o Raul. Não, mas não é. Eu acho que isso aqui é conceitual mesmo, né? Ele diz o seguinte, se o selo é uma coisa tão interessante, a adesão ao código hoje é voluntária, não seria oportuno torná-la obrigatória? Eu acho que é um pouco do que o Peterson falou, que o Howen falou. A gente discutiu isso na estruturação, no início, né, do projeto, até, de novo, né, exemplo Ambimiconar. E naquele momento se entendeu pela maturidade do sistema, pelo momento que o sistema vivia. Poderia ser um processo oneroso, e não era essa a ideia, exigindo aí dentro da compulsoriedade, uma estrutura de averiguação, de acompanhamento, que talvez ali naquele momento a gente não tivesse em condições de implementar. E eu acho que dentro dessa facultatividade demonstra um grau de amadurecimento. Mas existe aí em alguns segmentos a autorregulação compulsória, né? Eu acho que o dia que fizerem a previdência complementar obrigatória compulsória, a gente faz a autorregulação também compulsória. Por enquanto, vão ficar na inscrição automática, né? Eu acho que é um pouco disso. Perfeito, presidente. O Diego da Silva Moreira ele pergunta: houver iniciado o processo de selo, mudança em sua avaliação... Travou um pouquinho a tua fala, Devanir. Acho melhor você repetir. Abriu o portão aqui em casa. Se uma entidade... Estão me ouvindo agora? Sim. Se uma entidade houver iniciado o processo de selo, de autorregulação, haverá alguma mudança em sua avaliação com a atualização do código? Deu uma travada de novo, mas eu entendi a pergunta. Se eu não tiver entendido a pergunta, você me corrige daí, Devanir. Mas não haverá nenhuma mudança. Oi? Quer que repita a pergunta? Não, eu acho que entendi. Vamos lá. Tá. Ele está perguntando se já iniciado o processo de obtenção do selo pelo código atual, entrando em vigor o novo código, haverá alguma alteração, alguma exigência a mais? Não. É isso. Não. Ficou muito claro, nós discutimos e definimos que a entidade que já iniciou o processo de obtenção do selo segue até o final do processo de obtenção do selo pelo código atualmente em vigor. Não tem exigência nenhuma a mais. Isso é aquilo que eu falei da modulação dos efeitos nessa transição. Está lá nas disposições transitórias do código, muito claro isso. Perfeito, Raul. Anderson, você poderia comentar, tem uma questão aqui também do André Soler, que ele diz o seguinte: a minha entidade é de pequeno porte, com PGA muito limitado, como o código se aplicaria especialmente com relação à segregação de funções? É para mim essa pergunta? Olha, tá entre o Raul e o Peterson. Eu passei para o Peterson aqui, até porque... Então vai, Peterson, desculpe. Dá para perguntar novamente, Devanir? Falhou um pouco. Tanto que eu nem escutei que era para mim a pergunta. Ele diz o seguinte: uma entidade de pequeno porte, Peterson, com um PGA muito limitado, como o código se aplicaria especialmente com relação à segregação de funções? Ou seja, me parece que a dúvida dele é o seguinte, né? Poxa, eu vou ter que ter toda uma estrutura aqui para atender um código tão detalhado, né? Eu sou pequenininho, tenho um PGA pequeno, como é que eu constituo esses órgãos, né? E aí por diante. Não, sim. Eu acho que
acho que até o Howen ele é mais adequado para responder. Mas na construção do código, ele foi feito para atender entidades de qualquer porte, né? Desde aquela entidade, desde a entidade menor do sistema até a entidade com maior complexidade. O que vai ser visto inicialmente, qual que é o apetite ao risco que a entidade tem, né? Qual que é a governança, ou o mínimo de governança, de padrões de governança que ela tem que ter para ter uma resposta satisfatória aos seus participantes. Mas acho importante o Howen completar, até porque acho que é a pessoa mais indicada para falar. Não, mas eu acho que o Peterson já respondeu, mas só para também lembrar um dos pilares, quando começamos a construção desse programa de autorregulação, era exatamente isso. Tratar desigualmente os desiguais, que é o princípio da igualdade, no sentido de que o código não regula a existência de estruturas, de caixinhas, de pessoas, de profissionais nas entidades. O código regula processos. Então, na medida em que nós temos a necessidade de ter um acompanhamento de risco, eu não preciso ter um departamento de riscos. Se eu for uma grande entidade, eu não preciso sequer ter uma pessoa dedicada só a controlar risco, mas eu preciso ter o processo de controle de risco. E isso vale para todos os aspectos do código. Acho que quando a gente olha assim, em relação a processos, qualquer porte de entidade cabe dentro das regras do código. Me permite uma parte, Devanir, eu acho que o fluxo, o processo de investimento, tanto faz você administrar 100 mil, 10 mil, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. O processo é exatamente o mesmo. Então, é aquilo que eu falo, é que nem elevador, não faz curva, é linha reta. Então, você tem um processo definido, tanto faz o montante que você está fazendo. O jeito de você montar um processo, uma ata de decisão de investimento, tanto faz você, a construção da ata e da defesa não muda. Eu faço uma ata simples porque é só 100 mil reais. Eu preciso fazer uma ata mais sofisticada porque é 10 milhões de reais. Não importa. Então, quer dizer, é processo, como o Howard falou, e tanto faz. Tanto faz. Perfeito, concordo integralmente, Saturi. Nós estamos praticamente caminhando para o final, mas tem uma sequência aqui, Howen, que eu acho muito interessante, até de uma maneira didática. A Letícia Silva, ela faz algumas questões. Poderia explicar um pouco mais detalhes operacionais? E ela cita aqui, como é feita a adesão aos códigos de autorregulação? Aí ela diz, a entidade que não estiver cumprindo integralmente as disposições do código, pode aderir ao código? Há algum modelo definido, né, para elaboração e envio desse plano de adequação no ato de adesão ao código? Como é verificado se os processos internos da entidade estão aderentes, né, em conformidade? E, finalmente, se o valor para obtenção do selo é diferenciado por porte de entidade. Vamos ver se eu consigo me lembrar de todas as perguntas, senão você me ajuda, Devanir. Ajudo, claro. O valor é um só, porque o valor não leva em conta o porte da entidade, o valor leva em conta os custos para a ABRAP. Nós temos um investimento muito grande feito nos sistemas por onde transitam as informações para o processo de obtenção do selo. A adesão ao código é gratuita, ela acontece através do site, tem lá um formulário próprio, tem que passar nos órgãos de governança da entidade a decisão, para ser uma decisão da entidade, uma decisão madura, uma decisão responsável. É muito simplificado esse processo, com custo zero. Aí abre-se um prazo para que a entidade, nesse período de 1 ano, que é o tempo de caducidade da adesão, se não houver o início do processo de concessão do selo, abre-se um prazo para a entidade verificar
item a item das obrigações do Código, qual que ela eventualmente não está aderente. E ela, então, se ajustar nesse período. Bom, aí ela recolhe a taxa, que é de R$ 9.000 para todas as entidades de qualquer porte, que só cobra os custos. Essa banca, naturalmente, é uma banca profissional, não podia ser diferente, para haver efetivo comprometimento. Essa banca vai designar 3 profissionais de muita experiência no sistema. Geralmente, a maioria são ex-dirigentes de fundo de pensão, que já se aposentaram, que foram ex-dirigentes da ABRAP, do SINDAP, do ICSS, da UNIABRAP, enfim. Eles, então, aí tem um prazo de 4 meses em que, eventualmente, a banca vai dizer, olha, a sua entidade não está aderente aqui nesse aspecto. E aí você, lá dentro da entidade, vai trabalhar para estar aderente. E passando esse prazo, então, se não tiver aderente a todas as exigências do Código, das duas uma, ou fundamenta e pede ao Conselho da Autorregulação a prorrogação desse prazo, uma só, ou efetivamente não consegue obter o selo. Não sei se respondi todas, Devaneiro. Faltou uma, Raul. Como é verificado se os processos internos da entidade estão em conformidade com o Código? Ok. A verificação é toda feita por esse sistema tecnológico desenvolvido na ABRAP. A entidade não precisa se preocupar em preencher papelada, em assinar papelada. Preenche isso, responde os questionários via computador, via internet. E em alguns aspectos é preciso, por exemplo, colher um depoimento de um conselheiro, é preciso colher o depoimento de um assistido, de um participante, e assim é que é verificado, na base da confiança, com toda certeza, que as entidades e os dirigentes merecem, mas, claro, olhando as evidências que reforçam essa confiança. Perfeito, Raul. Bom, nós já estamos aqui há 1 hora, quase 1h40 de debate, um debate muito rico, né? Então, temos uma última pergunta, que essa é bem interessante, Raul. A pergunta é a seguinte: quando entrará em vigor o novo Código? Sim, agora, a partir de hoje, vamos começar a contar 30 dias. A ABRAP vai dar publicação pelos seus canais de comunicação, ampla publicidade, ampla divulgação do Código, não só do teor do Código, mas também dos formulários para as sugestões para serem obtidas. Passados esses 30 dias, nós precisamos aí submeter a proposta que a comissão mista faz de código, porque aí nós vamos compilar as sugestões e verificar quais entendemos que devamos aproveitar ou não, e aí mandar para os órgãos de governança da ABRAP, do SINDAP e do ICSS. Estamos falando de passar pelas diretorias, pelo Conselho Deliberativo da ABRAP e, finalmente, pela convocação das 3 Assembleias Gerais Extraordinárias. E aí sim, aprovado na Assembleia, o Código está em vigor. Aí ele é publicado também, dado divulgação dele, e aí ele entra em vigor. Este é o processo que já usamos na aprovação, nas 2 aprovações anteriores. Eu sempre digo que é um processo muito, mais que democrático, republicano, desde o seu início até o seu final. E não podia deixar de ser assim. Perfeito, Raul. Bom, eu queria agradecer muito, né? Foi um debate muito rico, até em função do tempo. Tem mais algumas questões, vamos procurar respondê-las depois, preparando e enviando, né? Eu gostaria, então, de encerrar, mas antes disso, passar a palavra ao Luiz, ao Raul, Tatuli, Peterson, e para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez, Devanir, os parabéns vão para a ABRAP, né? Sou
seu comando, sua coordenação, esse time é sensacional. Eu queria destacar o amadurecimento do sistema nessa discussão de altíssimo nível, com o envolvimento direto de um amigo ou mais de um representante do órgão de supervisão, e isso mostra o profissionalismo do nosso segmento. O profissionalismo do nosso segmento que permitiu, de uma maneira muito estratégica, com grandes lideranças, grandes cabeças, a gente já recuperar, por exemplo, uma estratégia de investimento, retornando aquilo que a conjuntura levou do nosso patrimônio agora em março. Então, isso mostra o grau de profissionalismo. E aqui o debate também. Então, parabenizar a todos, né? Agradecer mais uma vez a Túlio, toda a colaboração que você vem dando aí para a nossa associação, está na tua veia, né? O Raul na mesma linha, uma grande liderança, a ideia da autorregulação de novo, pegou na unha também a autorregulação e está aí. Doutor Devanir, meu grande mestre. Peterson, obrigado pela amizade, parceria, envolvimento e transparência, franqueza com tudo aquilo que a gente está fazendo. E Natália também no grupo de apoio da ABRAP. Obrigado a todos. Tá? A ABRAP realmente, cada vez mais, um nível de excelência acima de padrões normais. Congresso da ABRAP, 16, 17, 18, 19 de novembro. 100% online. Meta nossa, 20 mil pessoas. Eu gosto de subir a régua, já estamos falando em 30 mil. Fica aí o convite, mais uma vez, meus agradecimentos. Valeu, gente. Um abraço, bom final de semana a todos. Vamos lá, Raul. Quero começar agradecendo pela oportunidade de estar trabalhando nesse projeto de autorregulação. Tenho aprendido muito, tenho crescido muito, principalmente com o convívio com grandes profissionais como o Tatuli, como o Peterson, como o Devanir, o Luiz Ricardo, mas não só esses que estão aqui, todos os integrantes, desde a primeira comissão mista de autorregulação, aliás, o Luiz Ricardo participou, era integrante da primeira comissão. Hoje temos uma comissão muito boa, muito aguerrida, muito motivada com o projeto, muito colaborativa. E quero também, não posso deixar de registrar aqui um agradecimento e um cumprimento aos profissionais da Colme, especialmente o Félix, que está à frente do projeto, e fazer também um agradecimento especial a esse profissional, esse grande profissional, que é o Peterson Gonçalves, que veio como representante do Estado brasileiro, como representante da Previc, e como representante, então, de quem faz a regulação, nos ajudar a fazer a autorregulação. Peterson, minha homenagem, meu agradecimento. Tatúlio, ótimo conviver com você na comissão, nosso convívio já vem de muitos anos. Devanir sabe que eu sou um eterno admirador dele. Luiz Ricardo, obrigado pela oportunidade de continuar à frente desse projeto. Natália, parabéns pela condução aí do nosso webinar, como tem sido em todos os outros. Muito obrigado a todos que participaram e que tiveram paciência de nos ouvir. E, gente, invistam na autorregulação. Vale a pena. Vale a pena. Não é uma despesa. É um investimento para as nossas entidades, um investimento para a nossa indústria. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Perfeito, Raul. Muito bom estar contigo também, Raul, nessa coordenação, muito bacana. Aí, Tatuli. Bom, eu queria agradecer o convite do Luiz de participar dessa comissão junto com o Raul, foi uma honra muito grande. O Raul sabe que eu sou sempre um defensor das minorias, porque nós somos pequenininho, tinha a turma pesada lá e eu estou sempre tentando administrar a crise, porque o grande é o grande, o pequeno é o pequeno, então eu e a Adriana lá que ficávamos ali na turma, mas foi muito bom, foi uma experiência muito grande, foi sensacional. Queria agradecer também o convívio com o Peterson, eu acho que foi uma experiência muito grande, acho que para o Peterson também foi, porque ele sente o lado do regulado, né? Você tem o cara que fiscaliza, o fiscalizado, então começa a sentir, entender as dores do fiscalizado, isso é muito legal. Agradecer a Natália, o Devanir e todos que estão nos ouvindo até agora. Desejo um excelente final de semana, espero que todos estejam bem em casa, que nós vamos superar, se Deus quiser, em breve, essa
pandemia que está mexendo com a cabeça das pessoas, mas eu tenho certeza que nós todos vamos sair melhor do que entramos nesse negócio. Acho que vai ter um amadurecimento da população, acho que vai ser muito bom para nós. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho do convite, pela gentileza. Obrigado. Nós que agradecemos, Tatúlio, um convívio muito rico contigo, sempre aprendendo. E Peterson, também realmente falar do Peterson, eu estava até dizendo para o Luiz, Peterson participou efetivamente, sempre o Raul vai concordar com isso, sempre contribuindo muito positivamente, né? Então, a palavra, Peterson. Bom, Devaneiro, eu agradeço a todos pelo convite, em nome do Lúcio e do Marne, parabenizar o evento. Eu acho que é sempre muito importante o Estado estar presente em todas as ações que visa proporcionar uma melhoria no ambiente de negócio do nosso sistema. Com relação ao aprendizado, o aprendizado é para todos, né? Raul, Tatúlio, Devanir, não tem como. Foram muitas horas de discussões, e antes desses momentos de discussões, a gente se preparava, estudava os documentos que eram enviados pela consultoria. Então, o aprendizado realmente foi muito grande para todos nós. Agradeço a indicação da Previc, né, por ter me indicado para participar desse projeto. E fica aqui os nossos agradecimentos. Eu tenho certeza que, como já foi dito anteriormente, o código em si ele vai ter sucesso porque ele traz as melhores práticas do mercado, isso eu não tenho dúvida. Obrigado, Peterson. Da minha parte, também agradeço essa oportunidade rica de estar convivendo com um time de profissionais desse quilate. Natália, então está com você, Natália. Obrigada, doutora Devanir. Chegamos ao final de mais um webinar. Agradecemos mais uma vez todos os especialistas aqui presentes. Acredito que esse debate tenha contribuído, pois foi muito boa a troca que vocês tiveram pela fundamental importância do projeto e maior fortalecimento da credibilidade do nosso sistema. E obrigado a todo mundo que participou. Lembrando que a gravação deste webinar estará disponível no nosso canal no YouTube. Nos encontramos no próximo webinar do Grupo Abrap. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Abraços a todos.